Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Graças a Deus, boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Deus abençoe a todos. Nessa tarde, agora que são 2h, nós vamos ler no Evangelho de Deus, em São Mateus, capítulo 26, versículo 36. Você sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nem sempre nós podemos contar com os seres humanos, com os homens, com as pessoas. Às vezes, você vai precisar de alguém, de repente um parente, um amigo, alguém que esteja próximo, e esta pessoa não vai te ajudar. De repente porque não pode, ou de repente porque não quer. De repente você mesmo já passou por isso tantas vezes na sua vida, não é verdade? Eu mesmo já passei muitas vezes. Eu lembro uma vez quando eu era pastor numa cidadezinha chamada Mascarenhas, e tinha 30 pessoas mais ou menos na igreja. Eu era pastor deles. Isso foi há 10 anos atrás. Eu pedi a eles que orassem por mim, eles falaram, não vamos orar. Simplesmente, não vai dar para orar pelo senhor não. Eu pedi eles para orar durante a semana, cada um fazer uma oração, e uma senhora se manifestou e disse, não vamos orar. E todos ficaram em silêncio. E depois eu chamei 2 obreiros para orar comigo num domingo à noite, que eu estava me sentindo um pouco triste. E estes 2 obreiros disseram, não vamos não, porque já está muito tarde, eram apenas 8h da noite. E recentemente também eu chamei 2 obreiros aqui da igreja, em Codesburgo. Eu convidei eles para orar. Eu precisava que eles orassem comigo, eu estava indo fazer uma viagem. Foi até quando eu fui para Mariápolis, ano passado. Foi até num dia como hoje, se não me engano, no dia 1º de maio do ano passado. E eu convidei eles podiam ir lá, onde eu estava, orar junto comigo. Eu precisava orar e dar algumas orientações. E eles disseram, não, hoje nós não vamos não. A obreira e o obreiro, um casal, não foram. Interessante que 1 mês depois, lá em Mascarenhas, Deus me tirou de lá para mim nunca mais voltar. O próprio Deus me tirou. E aqui em Codesburgo já foi o contrário. Os 2 que não quiseram orar, eles simplesmente saíram da igreja. Assim que eu virei as costas e eu fui até para Mariápolis. Quando eu estava em Mariápolis, eles saíram da igreja e se mandaram. E não voltaram mais. Ou seja, quando nós precisamos, às vezes coisas simples, nem sempre nós podemos contar com os seres humanos, não é verdade? Você sabia que Jesus um dia, ele queria que os seus amigos mais chegados orassem com ele, e eles dormiram? Eles não conseguiram. Está escrito aqui em Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Olha que interessante, né? O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que estava ali em carne, estava ali como homem, ele era o líder, e ele chega para os seus discípulos, ele diz, olha, eu estou triste, minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Muitos pastores hoje em dia, eles jamais vão chegar para alguém e dizer, olha, eu estou triste, eu estou passando um problema, vamos orar comigo. Eles não querem confessar fraqueza, mostrar fraqueza. Que interessante, né? E você vê que Jesus, ele diz, olha, minha alma está cheia de tristeza até a morte, fica aqui, vai lá comigo. O Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, ele fala para os teus discípulos. Bem diz a palavra do Senhor lá em Filipenses, através do apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele se humilhou.
ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Nós vemos o Senhor Jesus se humilhando aqui. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Por que ele disse a Pedro e não disse para Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu? Porque um pouco antes, se nós lemos aqui nos versículos anteriores do contexto, Pedro disse que ainda que todos se escandalizassem em Jesus, ele não escandalizaria. Jesus disse para ele: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, nesta mesma noite. Aí ele disse: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. É por isso que os discípulos disseram o mesmo, mas só que Pedro foi o primeiro, mais intrépido, a dizer que ia morrer com Jesus. Mas agora nós vemos ele aqui, nenhuma hora podendo velar ou vigiar com o Senhor. Aí Jesus disse: vigiai. O que significa vigiar? Ficar acordado. E orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Meu amigo, minha amiga, veja que quem ajudou o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Filho de Deus encarnado, quem ajudou foi só o próprio Deus. O próprio Deus ajudou o Senhor Jesus. Veja que Pedro, por mais que amasse Jesus, ele amava Jesus, os mais chegados ali ao Senhor, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles não fizeram o que Jesus pediu a eles, que velassem, que ficassem acordados e orassem para que eles não entrassem em tentação. Mas segundo Lucas, ele escreve dizendo em Lucas 22, 40, vamos ler o 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, segundo Lucas, um anjo o confortava. Ele estava orando intensamente naquela noite. Estava em grande agonia. Mas a ajuda veio só de Deus. De repente você está em grande agonia, grande tristeza. Deus pode te ajudar. Se você espera a ajuda dos seres humanos e não está tendo essa ajuda, corra para os braços do Senhor Jesus agora mesmo. Ore, desabafe com Ele, desabafa com Deus. Ele vai te ajudar. O Senhor nosso Deus não falha não. Pode ter certeza. Ele é todo poderoso. Ore, ore meu irmão, ore minha irmã. Confie só em Deus, confie só no Senhor Jesus. Vão é o socorro do homem, mas o nosso Senhor, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Num salmo diz que vão ao socorro do homem. No outro salmo diz que nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Deus abençoe.
Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.